Bom dia, vô. Bom dia, minha querida. Seu ex-marido riu da herança dela, até descobrir que o segredo que ela escondia valia 40 milhões de reais. Ana Luísa nunca imaginou que voltaria para casa depois de um plantão tão cansativo para ver sua vida mudar de uma forma tão cruel. Aos 35 anos, ela acreditava que já tinha passado pelas maiores dificuldades que alguém poderia enfrentar. Trabalhava como enfermeira havia muitos anos, fazia plantões longos, passava noites acordada cuidando de pessoas que nem conhecia e sempre colocava o bem dos outros antes do próprio. Muitas vezes chegava em casa exausta, mas ainda encontrava forças para preparar o jantar, organizar a casa e perguntar ao marido como tinha sido o dia dele. Ela acreditava que um casamento era construído justamente assim, com esforço, respeito e parceria. Por isso nunca reclamava quando precisava abrir mão de um passeio ou de um fim de semana de descanso porque o hospital precisava dela. Naquela tarde, porém, assim que abriu a porta do apartamento, percebeu que havia algo estranho. A sala estava diferente. Algumas caixas estavam espalhadas pelo chão, e o marido, Marcelo, colocava roupas dentro de uma mala grande sem demonstrar qualquer preocupação em esconder o que estava fazendo. Ana Luísa parou por alguns segundos tentando entender aquela cena. Pensou que talvez ele estivesse organizando alguma viagem de trabalho ou ajudando alguém da família. Ela deixou a bolsa sobre o sofá e perguntou com um sorriso cansado para onde ele iria. Marcelo nem levantou a cabeça. Continuou dobrando as roupas e respondeu com uma frieza que ela nunca tinha visto. Disse apenas que estava indo embora e que não pretendia voltar. Por alguns segundos, Ana Luísa acreditou que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto. Esperou que ele risse ou explicasse melhor, mas nada aconteceu. Ela caminhou devagar até o quarto e viu que várias gavetas estavam vazias. Os documentos dele tinham desaparecido, assim como relógios, objetos pessoais e até alguns eletrônicos da casa. Seu coração começou a bater mais forte. Ela perguntou o que estava acontecendo e ouviu uma resposta que parecia impossível. Marcelo disse que o casamento tinha acabado fazia muito tempo e que apenas esperava o momento certo para sair. Ana Luísa tentou conversar. Perguntou se havia acontecido alguma coisa, se existia outra pessoa ou se ainda havia alguma chance de resolverem a situação. Marcelo respirou fundo e olhou para ela com um jeito distante. Disse que estava cansado daquela vida, cansado de viver preso a uma rotina que nunca lhe deu a família que sonhava. Ana Luísa sentiu um aperto no peito, porque já imaginava o que viria em seguida. Durante anos, os dois tentaram ter filhos. Consultaram médicos, fizeram exames, enfrentaram tratamentos e viveram momentos de esperança que sempre terminavam em decepção. Em nenhum momento os médicos afirmaram que Ana Luísa não poderia engravidar, mas o tempo passou e a gravidez nunca aconteceu. Ela carregava essa dor em silêncio, mesmo sabendo que Marcelo dizia aceitá-la como ela era. Naquele instante, porém, todas aquelas promessas desapareceram. Marcelo olhou diretamente para ela e falou que não queria desperdiçar o resto da vida esperando por algo que talvez nunca acontecesse. Disse que queria ser pai e que não pretendia continuar preso a um casamento incompleto. As palavras entraram como golpes. Ana Luísa tentou responder, mas a voz simplesmente não saía. Ela lembrava de todas as vezes em que ele dizia que os dois enfrentariam qualquer dificuldade juntos. Agora entendia que aquelas promessas tinham prazo de validade. Com os olhos cheios de lágrimas, perguntou se tantos anos ao lado dela não significavam mais nada. Marcelo respondeu que significaram enquanto faziam sentido, mas que agora cada um deveria seguir seu caminho. Como se aquilo já não fosse suficiente, começou a retirar da estante alguns objetos que os dois haviam comprado durante o casamento. Pegou a televisão, equipamentos eletrônicos e até móveis menores que cabiam na caminhonete estacionada na garagem. Ana Luísa observava tudo sem conseguir reagir. A sensação era de que alguém estava desmontando sua vida peça por peça diante dos seus olhos. Quando percebeu que ele também levava a cafeteira que ela havia comprado com o dinheiro de vários plantões extras, perguntou se realmente precisava tirar quase tudo da casa. Marcelo respondeu que tinha direito à metade dos bens e que não deixaria nada para trás apenas por pena. Cada frase parecia aumentar ainda mais o vazio que ela sentia.
Depois de colocar mais uma caixa perto da porta, ele olhou para um pequeno porta-retratos onde havia uma fotografia do pai de Ana Luísa. Sorriu de um jeito que ela nunca esqueceria e perguntou se ela pretendia morar naquela fazenda velha que havia herdado. Disse que lembrava muito bem quando o sogro comentava sobre aquele lugar perdido no interior e riu ao afirmar que aquela herança era praticamente um castigo. Segundo ele, a propriedade não passava de um terreno abandonado, cheio de mato e uma casa caindo aos pedaços. Falou que nem se desse de presente alguém aceitaria cuidar daquele lugar. Ana Luísa abaixou a cabeça porque fazia 3 anos que evitava voltar até a fazenda. Depois da morte do pai, ela simplesmente não teve coragem de enfrentar as lembranças da infância nem o silêncio daquela casa. Marcelo continuou dizendo que, se ela quisesse recomeçar a vida naquele lugar esquecido, teria sorte se conseguisse vender a madeira das cercas. Em seguida deu uma risada curta, pegou a última mala e caminhou até a porta sem olhar para trás. Antes de sair, ainda disse que esperava encontrar alguém capaz de lhe dar a família que ela nunca conseguiu construir. A porta se fechou e o apartamento ficou completamente silencioso. Ana Luísa permaneceu imóvel durante vários minutos. O relógio da parede fazia um pequeno barulho a cada segundo, mas ela mal conseguia perceber. Aos poucos, caminhou pela sala e viu os espaços vazios onde antes havia móveis, fotografias e objetos que faziam parte da rotina dos dois. Sentou no sofá que havia restado e tentou controlar o choro, mas não conseguiu. As lágrimas vieram de uma vez, misturadas com a sensação de fracasso e de abandono. Ela passou horas ali, sem ligar a televisão, sem atender o telefone e sem pensar em comida. Quando a noite chegou, levantou apenas para beber um copo de água. Ao olhar pela janela, viu as luzes da cidade e percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, não fazia ideia de como seria o dia seguinte. Ana Luísa quase não dormiu naquela noite. Sempre que fechava os olhos, lembrava das últimas palavras de Marcelo e da forma como ele saiu pela porta sem demonstrar qualquer arrependimento. Quando o despertador tocou pela manhã, ela levou alguns segundos para entender onde estava. O apartamento parecia maior agora, mas não porque tivesse ganhado espaço. O vazio deixado pelos móveis e pelos objetos levados por Marcelo fazia tudo parecer frio e estranho. Ela se levantou devagar, caminhou até a cozinha e encontrou apenas o essencial. Preparou um café simples, mas mal conseguiu tomar alguns goles. Sua cabeça estava cheia de perguntas. Não sabia como seria sua vida dali para frente. Durante anos, todo o seu tempo foi dividido entre o hospital e o casamento. Agora, uma dessas partes simplesmente tinha desaparecido. Ela tentou se concentrar no trabalho, vestiu o uniforme e saiu para mais um plantão. No hospital, fez de tudo para agir normalmente. Atendeu pacientes, ajudou colegas, aplicou medicamentos e conversou com familiares de pessoas internadas como sempre fazia. Quem olhava para Ana Luísa via apenas uma enfermeira dedicada, mas por dentro ela carregava um peso enorme. Em alguns momentos precisava entrar rapidamente em uma sala vazia apenas para respirar fundo e impedir que as lágrimas aparecessem. No fim do expediente, uma amiga percebeu que havia algo errado. Perguntou se estava tudo bem, mas Ana Luísa apenas respondeu que precisava descansar. Ela ainda não tinha forças para contar que seu casamento havia acabado. Ao voltar para casa, encontrou o mesmo silêncio da noite anterior. Tirou os sapatos, sentou no sofá e ficou olhando para a parede por vários minutos. Então seus olhos pararam sobre uma pequena caixa que permanecia esquecida em um canto da estante. Era uma caixa de madeira onde guardava algumas fotografias antigas da família. Ela a abriu sem pensar muito e começou a olhar cada imagem. Havia fotos da infância, aniversários simples, passeios pelo interior e várias imagens ao lado do pai. Em quase todas elas, aparecia a velha fazenda onde ele morava. Ana Luísa sorriu pela primeira vez em muitos dias ao lembrar dele ensinando como plantar uma muda de árvore, mostrando o curral ou preparando o café logo cedo, enquanto o sol ainda nascia. Mas o sorriso desapareceu quando chegou a última fotografia. Era uma imagem tirada poucos meses antes da morte dele. Os dois estavam abraçados na varanda da casa, e o pai parecia feliz, mesmo já enfrentando problemas de saúde. Naquele instante, Ana Luísa percebeu que fazia 3 anos que evitava voltar àquele lugar.
Sempre dizia para si mesma que iria outro dia, quando estivesse mais preparada para enfrentar a saudade. Esse dia nunca chegava. Ela fechou a caixa lentamente e ficou pensando nas palavras de Marcelo. Ele havia rido da fazenda como se ela não tivesse qualquer importância. Talvez realmente fosse apenas um pedaço de terra abandonado, mas ainda era a única lembrança concreta que lhe restava do pai. Pela primeira vez desde a separação, uma ideia começou a fazer sentido. Talvez fosse melhor sair daquele apartamento cheio de recordações ruins e passar algum tempo na fazenda. Não porque esperasse encontrar conforto, mas porque precisava fugir daquele lugar onde tudo lembrava o casamento que acabara de terminar. Na manhã seguinte, pediu alguns dias de licença no hospital. Seus superiores compreenderam a situação sem fazer muitas perguntas. Ela voltou para casa, separou algumas roupas, documentos, medicamentos e poucos objetos pessoais que ainda restavam. Antes de fechar a mala, encontrou uma chave antiga presa a um chaveiro de couro. Reconheceu imediatamente. Era a chave da casa da fazenda. O pai insistia para que ela nunca a perdesse, dizendo que uma casa só continuava viva quando alguém voltava para abrir sua porta. Ana Luísa segurou aquela chave por alguns segundos e sentiu um aperto no peito. Colocou tudo no carro e iniciou a viagem logo depois do amanhecer. Conforme deixava a cidade para trás, os prédios davam lugar às plantações, às estradas menores e aos campos abertos. O rádio permaneceu desligado durante quase todo o percurso. Ela preferia ouvir apenas o som do motor e observar a paisagem passando pela janela. Em alguns momentos lembrava das viagens que fazia ao lado do pai quando era criança. Ele sempre conhecia todas as pessoas das pequenas cidades por onde passavam e fazia questão de cumprimentar cada uma delas. Agora aquelas mesmas estradas pareciam muito mais silenciosas. Depois de algumas horas dirigindo, uma placa enferrujada indicava o caminho para a fazenda. A estrada de terra estava coberta por mato nas laterais e havia marcas profundas deixadas pelas chuvas. Ela reduziu a velocidade e seguiu devagar até enxergar o velho portão de madeira. Desceu do carro e ficou alguns instantes parada. O cadeado já não existia mais. Empurrou o portão com cuidado e ele abriu fazendo um barulho alto que ecoou por toda a propriedade. Era como se o lugar percebesse, depois de tantos anos, que alguém finalmente havia voltado. Ana Luísa entrou novamente no carro e percorreu o caminho até a casa principal. Quando estacionou, desligou o motor e permaneceu sentada por alguns segundos, apenas olhando ao redor. A construção continuava de pé, mas o tempo havia deixado marcas por todos os lados. A pintura estava desgastada. Algumas telhas pareciam fora do lugar e o jardim havia sido tomado pelo mato. Mesmo assim, ela conseguiu reconhecer cada detalhe. A mangueira onde brincava quando criança ainda estava ali. O banco de madeira construído pelo pai permanecia encostado perto da varanda, embora bastante envelhecido. Ela respirou fundo, pegou a mala e caminhou até a porta de entrada. Com mãos trêmulas, colocou a velha chave na fechadura. A porta demorou um pouco para abrir, como se também resistisse depois de tantos anos fechada. Assim que entrou, um cheiro de poeira e madeira antiga tomou conta do ambiente. A luz atravessava as frestas das janelas e revelava pequenas partículas de poeira espalhadas pelo ar. Os móveis estavam cobertos por panos antigos, exatamente como haviam sido deixados depois do falecimento do pai. Ana Luísa caminhou lentamente pela sala, passando a mão sobre uma mesa que ainda conservava pequenos riscos feitos por ela na infância. Em seguida, entrou no quarto onde o pai costumava dormir. Tudo permanecia praticamente no mesmo lugar. O chapéu continuava pendurado atrás da porta, um casaco estava dobrado sobre uma cadeira e uma antiga caneca permanecia em cima da cômoda, como se ele fosse voltar a qualquer momento para buscá-la. Ana Luísa sentiu as lágrimas escorrerem sem conseguir impedir. Não era apenas uma casa abandonada. Era um pedaço inteiro da sua história esperando por ela havia 3 anos. Ana Luísa permaneceu alguns minutos parada no quarto do pai, tentando aceitar que aquele lugar tinha ficado exatamente como ele havia deixado. Era como se o tempo tivesse parado no dia em que ele partiu. Depois de enxugar o rosto, abriu todas as janelas da casa para deixar o ar entrar. A luz do sol iluminou os móveis antigos e revelou uma camada grossa de poeira sobre praticamente tudo. Ela respirou fundo
e decidiu que não podia passar os dias apenas lembrando do passado. Precisava ocupar a mente. Encontrou um balde, alguns panos e uma vassoura no pequeno depósito ao lado da cozinha. Embora estivessem velhos, ainda podiam ser usados. Começou pela sala, retirando os lençóis que protegiam os móveis. A cada pano levantado, surgia uma nova lembrança. O sofá onde costumava assistir televisão ao lado do pai continuava firme. A mesa de madeira ainda tinha pequenas marcas de copos deixadas durante tantos almoços em família. Sobre uma prateleira, havia um rádio antigo que ele ligava todas as manhãs para ouvir as notícias da região. Ana Luísa limpava cada objeto com cuidado, como se tivesse medo de apagar parte da história que existia ali. O trabalho era cansativo, mas pela primeira vez desde a separação, ela sentia que estava fazendo algo por si mesma. Horas depois, a sala já parecia outra. O cheiro de poeira começava a desaparecer, substituído pelo aroma da madeira antiga que ainda conservava sua resistência. Ela foi até a cozinha, abriu os armários e encontrou alguns utensílios deixados pelo pai. Muitos já não serviam mais, mas outros estavam em bom estado. Separou o que poderia aproveitar e continuou organizando a casa. Quando chegou ao escritório, parou por um instante. Era o único cômodo que permanecia exatamente como ela lembrava. A mesa ficava ao lado da janela, coberta por papéis antigos e alguns cadernos. Na parede havia fotografias da família e mapas da região presos com pequenos alfinetes. O pai passava horas naquele lugar fazendo anotações, mas ela nunca havia prestado muita atenção no motivo. Na época, imaginava que ele apenas gostava de estudar as propriedades vizinhas e acompanhar as mudanças da região. Agora, olhando para aqueles mapas, começou a achar estranho que tantos detalhes estivessem marcados com lápis coloridos. Ela resolveu deixar aquele cômodo para o fim da limpeza, porque havia muito mais poeira do que nos outros ambientes. Enquanto varria o chão, encontrou uma pequena chave caída perto da mesa. Guardou no bolso sem saber para que servia. Em seguida, limpou as gavetas, separando papéis que ainda podiam ser lidos daqueles completamente danificados pelo tempo. Já era quase o fim da tarde quando percebeu uma estante grande encostada na parede do fundo. Estava coberta por uma camada tão espessa de poeira que mal era possível enxergar os livros. Ela passou um pano sobre as prateleiras e descobriu dezenas de obras antigas, muitas delas sobre agricultura, história da região, economia e administração de terras. Sorriu ao lembrar que o pai dizia que sempre havia algo novo para aprender, mesmo depois de uma vida inteira trabalhando no campo. Ana Luísa começou a retirar os livros um por um para limpar a estante por completo. Alguns estavam bastante desgastados, outros ainda pareciam quase novos. Enquanto os colocava sobre a mesa, percebeu que um deles chamava a atenção. Era maior que os outros, tinha uma capa escura bastante grossa e parecia pesado demais para o tamanho que possuía. Ela tentou colocá-lo ao lado dos demais, mas precisou fazer mais força do que imaginava. Estranhou imediatamente. Passou a mão pela capa, retirando a poeira acumulada, e leu um título quase apagado pelo tempo. Tentou abrir o livro, mas percebeu que as primeiras páginas pareciam diferentes das demais. Folheou lentamente e viu que havia poucas folhas de verdade. O restante parecia muito mais espesso do que deveria. Curiosa, aproximou o objeto da janela para aproveitar melhor a luz do fim da tarde. Foi então que notou uma pequena abertura escondida na lateral. Lembrou da chave que havia encontrado perto da mesa do pai. Tirou o pequeno objeto do bolso e observou que ele tinha exatamente o tamanho daquela fechadura quase invisível. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela respirou fundo antes de encaixar a chave. Por um instante pensou que talvez não funcionasse, mas bastou um leve movimento para ouvir um clique seco. Com cuidado, levantou a parte interna do livro e ficou completamente sem reação. Aquilo não era um livro comum. Era um compartimento secreto construído para esconder algo importante. Dentro dele havia vários envelopes organizados com extremo cuidado, presos por fitas já envelhecidas. Também existiam pequenos tubos contendo mapas enrolados e diversos documentos protegidos por capas transparentes. Tudo parecia ter sido preparado para resistir ao tempo. Ana Luísa retirou o primeiro envelope
e percebeu que continha escrituras registradas em cartório. Em seguida, abriu outro e encontrou contratos de compra de terras assinados pelo pai muitos anos antes. Quanto mais olhava, menos entendia o que estava acontecendo. Ela sabia que o pai possuía apenas aquela fazenda onde morava. Nunca o ouvira comentar sobre tantas propriedades. Ainda confusa, colocou os documentos sobre a mesa e retirou o último objeto que permanecia escondido dentro do compartimento. Era um caderno de capa de couro bastante gasto, cuidadosamente envolvido em um pano limpo para protegê-lo da umidade. Assim que o segurou, reconheceu imediatamente a letra escrita na primeira página. Era a caligrafia do pai. Logo abaixo do nome dele havia uma frase curta que fez Ana Luísa prender a respiração. Estava escrito que aquele diário deveria ser lido apenas por ela e somente quando estivesse pronta para conhecer toda a verdade sobre a herança da família. Ana Luísa ficou alguns segundos segurando aquele diário sem conseguir abri-lo. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir a própria respiração dentro do escritório silencioso. Passou a mão pela capa gasta de couro e imaginou quantas vezes o pai havia escrito naquelas páginas, enquanto ela nem fazia ideia do que estava acontecendo. Sentou na antiga cadeira dele, colocou o diário sobre a mesa e abriu a primeira página com todo cuidado. Logo nas primeiras linhas, reconheceu o jeito direto como ele sempre conversava. Ele dizia que, se ela estava lendo aquelas palavras, era porque finalmente havia encontrado o compartimento escondido e porque a vida tinha levado ela de volta para casa. Escrevia que durante muitos anos guardou aquele segredo, não por falta de confiança, mas porque queria protegê-la. Explicava que nunca desejou que a filha carregasse o peso de administrar um patrimônio tão grande enquanto ainda estava construindo sua própria vida. Ana Luísa continuou lendo sem desviar os olhos. O pai contava que, quando ainda era um homem jovem, trabalhou durante anos economizando cada centavo que ganhava. Enquanto muitas pessoas compravam carros ou aumentavam suas propriedades já conhecidas, ele começou a visitar pequenas cidades da região onde quase ninguém queria investir. As terras eram consideradas distantes demais, difíceis para plantar e sem qualquer perspectiva de crescimento. Muitos proprietários vendiam suas áreas por preços baixos porque acreditavam que jamais conseguiriam lucrar com elas. Foi justamente naquele momento que ele decidiu arriscar tudo o que tinha. Comprava uma área, economizava novamente e depois comprava outra. Algumas pessoas diziam que ele era louco. Outras riam dele nas reuniões da cidade, dizendo que estava enterrando seu dinheiro em lugares que nunca valeriam nada. Mesmo ouvindo tantas críticas, ele continuou seguindo o próprio plano. Escreveu que acreditava no futuro da região porque acompanhava projetos de estradas, estudos sobre agricultura e pesquisas que indicavam mudanças importantes para aqueles municípios. Ele dizia que riqueza não aparecia de um dia para o outro. Era construída com paciência e decisões que muitas vezes ninguém entendia naquele momento. Ana Luísa fazia pequenas pausas para respirar. Ela nunca ouvira nenhuma dessas histórias. Para ela, o pai sempre havia sido apenas um produtor rural simples, que vivia confortavelmente na fazenda onde crescera. Nunca imaginou que existisse um trabalho tão grande escondido por trás daquela vida tranquila. Continuou lendo e descobriu que, ao longo das décadas, as terras começaram realmente a se valorizar. Novas rodovias aproximaram cidades inteiras. Empresas agrícolas passaram a investir na região. Áreas antes esquecidas tornaram-se importantes para plantações e criação de animais. Depois vieram novas indústrias, centros de distribuição e até a descoberta de recursos naturais em algumas localidades. O pai escreveu que assistiu tudo acontecer com calma, sem vender praticamente nenhuma propriedade. Preferiu esperar, acreditando que o valor ainda aumentaria muito mais. Em uma das páginas seguintes havia uma lista escrita à mão com dezenas de fazendas, sítios e terrenos espalhados por diferentes municípios. Ao lado de cada nome, apareciam anotações sobre localização, tamanho e data da compra. Ana Luísa sentiu um frio percorrer o corpo. Ela começou a comparar aquela lista com as escrituras encontradas dentro do compartimento secreto e percebeu que tudo correspondia perfeitamente. Aqueles documentos não eram apenas papéis antigos. Eram provas de que o pai realmente havia construído um patrimônio gigantesco, sem contar a ninguém. Enquanto folheava mais algumas páginas,
encontrou cálculos feitos anos antes da morte dele. Em uma anotação, ele estimava que, se o desenvolvimento da região continuasse no mesmo ritmo, todas as propriedades juntas poderiam valer mais de 40 milhões de reais. Ana Luísa fechou os olhos por um instante. Aquele número parecia impossível. Ela, que havia passado anos fazendo plantões extras para conseguir pagar contas e manter o casamento, agora descobria que talvez fosse dona de uma das maiores fortunas da região. Mas a surpresa durou pouco. Assim que voltou a ler o diário, percebeu que o tom das anotações mudava completamente. O pai escreveu que estava preocupado com o futuro daquelas terras caso morresse antes de organizar tudo pessoalmente com a filha. Explicava que muitas propriedades ficavam afastadas e que ele já havia ouvido comentários de pessoas interessadas em ocupá-las de forma ilegal. Dizia que existiam grupos especializados em falsificar documentos de donos falecidos para tomar posse de áreas abandonadas. Na época em que escreveu aquelas palavras, parecia acreditar que ainda teria tempo para resolver a situação. Infelizmente, a doença avançou mais rápido do que imaginava. Em outra página havia uma frase que fez Ana Luísa sentir um nó na garganta. Ele escreveu que, se ela estivesse lendo aquilo muito tempo depois de sua morte, provavelmente algumas terras já não estariam mais em nome da família, pelo menos nos registros usados por pessoas desonestas. Pedia que ela não se desesperasse, porque havia pensado em tudo antes de partir. Ana Luísa continuou folheando o diário e encontrou mapas desenhados pelo próprio pai, indicando a localização de cada propriedade. Em vários deles, existiam pequenas observações sobre divisas, marcos antigos, córregos e estradas que serviriam para identificar os limites verdadeiros de cada área. Havia também fotografias antigas mostrando placas, cercas e construções existentes na época em que ele comprou os terrenos. Nada parecia ter sido guardado por acaso. Cada papel tinha um motivo para estar ali. Em seguida encontrou um envelope menor preso entre duas páginas. Dentro, havia uma carta escrita poucos meses antes da morte dele. Nela, o pai dizia que conhecia muito bem a ganância de algumas pessoas da região e que jamais confiaria todos aqueles documentos apenas dentro da fazenda. Explicava que preparou um segundo conjunto completo de provas, com cópias autenticadas, registros e certidões oficiais. Tudo havia sido entregue a um escritório de advocacia de confiança. Junto da carta existia um cartão com o nome do advogado responsável, o endereço completo do escritório e uma instrução muito clara. Ela deveria procurar aquele profissional imediatamente após encontrar o diário. Somente depois de confirmar que o compartimento secreto havia sido descoberto é que receberia o restante da documentação. Ana Luísa segurava o cartão com as mãos trêmulas quando ouviu um barulho vindo do lado de fora da casa. Levantou rapidamente da cadeira e olhou pela janela do escritório. No começo não viu ninguém, apenas o vento balançando o mato alto perto da cerca. Pensou que talvez fosse algum animal passando pela propriedade. Mesmo assim, continuou observando. Depois de alguns segundos, percebeu uma caminhonete estacionada perto da entrada da fazenda. Não estava ali quando ela chegou. Um homem desceu do veículo, colocou um chapéu na cabeça e ficou olhando demoradamente para a casa, como se tentasse descobrir quem havia voltado a morar ali. Ana Luísa deu um passo para trás, sem fazer qualquer barulho. O desconhecido permaneceu parado durante alguns instantes e então entrou novamente na caminhonete, saindo lentamente pela estrada de terra. Ela esperou até perder o veículo de vista antes de voltar para a mesa. Pela primeira vez desde que encontrara o compartimento escondido, percebeu que talvez o pai tivesse razão em cada palavra escrita naquele diário. Se realmente existiam pessoas interessadas naquelas propriedades, a notícia de que alguém havia retornado à fazenda certamente começaria a se espalhar pela região muito mais rápido do que ela imaginava. Ana Luísa passou boa parte da noite acordada. Depois de fechar o diário, voltou a guardar cuidadosamente cada documento dentro do compartimento escondido no livro, mas deixou separados o cartão do advogado e algumas anotações feitas pelo pai que pareciam mais urgentes. Antes de dormir, conferiu se todas as portas e janelas estavam bem trancadas. A imagem da caminhonete parada perto da entrada da fazenda não saía de sua cabeça. Ela não fazia ideia de quem era aquele homem,
nem do motivo de ele ter ficado observando a casa por tanto tempo. Mesmo assim, decidiu que não deixaria o medo tomar conta dela. Na manhã seguinte, acordou cedo, tomou um café simples e colocou o livro com o compartimento secreto dentro de uma mala resistente. Em outra bolsa, separou o diário e alguns documentos que julgou importantes para a primeira conversa com o advogado. Antes de sair, caminhou pela varanda e olhou mais uma vez para toda a propriedade. O lugar ainda precisava de muitos cuidados, mas pela primeira vez, ela não enxergava apenas uma fazenda abandonada. Agora via um pedaço da história construída pelo pai durante décadas. Entrou no carro e seguiu para a cidade indicada no cartão. A viagem durou pouco mais de 1 hora. Quando chegou ao centro, encontrou um prédio antigo, mas muito bem conservado. Na placa da entrada, estava exatamente o nome que aparecia na carta deixada pelo pai. Ela respirou fundo, entrou e foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava na recepção. Ana Luísa disse seu nome e entregou o cartão. A mulher olhou atentamente para o documento e por alguns segundos ficou em silêncio. Em seguida, pediu que ela aguardasse. Poucos minutos depois, um homem de aproximadamente 60 anos apareceu no corredor. Vestia um terno simples, usava óculos e tinha um jeito tranquilo de falar. Assim que ouviu o nome de Ana Luísa, abriu um sorriso discreto e estendeu a mão. Disse que esperava aquele encontro havia muito tempo. Ela ficou surpresa e respondeu que não entendia o que ele queria dizer. O advogado pediu que ela o acompanhasse até sua sala. Assim que os dois se sentaram, ele abriu uma gaveta, retirou uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Explicou que conhecia o pai dela havia mais de 30 anos. Os dois trabalharam juntos em diversos registros de compra de terras e mantiveram uma amizade baseada em absoluta confiança. Contou que, alguns meses antes de morrer, o pai apareceu em seu escritório trazendo caixas cheias de documentos. Naquele dia, explicou que pretendia deixar tudo organizado caso algum imprevisto acontecesse. Pediu que aquele material fosse entregue apenas à filha, mas somente se ela aparecesse apresentando um objeto muito específico. O advogado olhou diretamente para Ana Luísa e perguntou se ela havia encontrado um livro diferente escondido dentro da antiga casa. Ela confirmou com a cabeça e descreveu o compartimento secreto. O homem sorriu, levantou-se da cadeira e caminhou até um armário de aço localizado no fundo da sala. Pegou uma chave, abriu a porta e retirou uma caixa grande lacrada. Sobre a tampa, havia um envelope amarelado com o nome de Ana Luísa, escrito pela própria letra do pai. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. O advogado colocou a caixa sobre a mesa e explicou que ninguém havia tocado naquele material desde o dia em que ele fora deixado ali. Em seguida, entregou o envelope. Com cuidado, Ana Luísa abriu a carta. O pai dizia que, se aquela caixa estava finalmente em suas mãos, significava que ela havia sido forte o suficiente para voltar à fazenda e encontrar a verdade escondida dentro da casa. Pedia que confiasse completamente naquele advogado, porque ele conhecia toda a história e saberia ajudá-la a recuperar aquilo que pertencia à família. Depois de terminar a leitura, Ana Luísa respirou fundo enquanto o advogado rompia o lacre da caixa. Lá dentro havia dezenas de pastas organizadas por municípios. Cada uma continha cópias autenticadas das escrituras, certidões atualizadas, mapas registrados em cartório, fotografias antigas, contratos de compra e venda, recibos de pagamento e diversos documentos que confirmavam a origem de cada propriedade. O advogado explicou que aquele conjunto de provas era ainda mais completo do que o encontrado dentro da fazenda. Disse que o pai fazia questão de atualizar toda a documentação regularmente para impedir qualquer tentativa de fraude. Ana Luísa ouviu tudo em silêncio até que fez a pergunta que mais a preocupava. Quis saber se aquelas terras ainda estavam em nome da família. O advogado fechou lentamente uma das pastas e respondeu que a situação era mais complicada do que ela imaginava. Explicou que, nos primeiros meses após a morte do pai, quase ninguém percebeu a ausência dele. Como Ana Luísa nunca voltou para administrar os imóveis, muitas pessoas passaram a acreditar que as propriedades estavam completamente abandonadas. Aos poucos começaram as invasões. Primeiro apareceram cercas novas em algumas áreas. Depois surgiram contratos falsificados
registros adulterados e vendas ilegais. Alguns ocupantes alegavam ter comprado as terras de terceiros. Outros apresentavam documentos que pareciam verdadeiros à primeira vista, mas continham assinaturas falsas e registros alterados. O advogado afirmou que investigava discretamente esses casos havia algum tempo, mas sem a presença da legítima herdeira, não podia iniciar todas as ações necessárias. Ana Luísa sentiu um aperto no estômago. Perguntou quantas propriedades haviam sido atingidas. O advogado abriu um mapa enorme sobre a mesa e começou a marcar diversos pontos com a ponta de uma caneta. Algumas áreas permaneciam totalmente preservadas. Outras estavam parcialmente ocupadas. Havia também propriedades onde empresas inteiras funcionavam sem qualquer autorização dos verdadeiros donos. Ela observava cada marcação sem acreditar. Parecia impossível que tantas pessoas tivessem se aproveitado da morte do pai daquela maneira. O advogado então explicou que existia um nome por trás de boa parte dessas invasões. Um homem chamado Cláudio. Segundo ele, Cláudio era conhecido na região por se aproximar de áreas com situação patrimonial confusa. Utilizava intermediários para produzir documentos falsos, convencia pessoas a ocupar as terras e depois revendia partes delas como se fosse o verdadeiro proprietário. Durante anos conseguiu escapar da justiça, porque escolhia propriedades cujos donos já haviam falecido ou estavam muito distantes da região. O pai de Ana Luísa desconfiava das atividades dele muito antes de morrer, e justamente por isso reuniu provas tão detalhadas. O advogado ainda revelou que havia recebido algumas visitas estranhas nos últimos anos. Pessoas tentaram descobrir se existiam documentos guardados no escritório relacionados às propriedades do pai dela. Como nunca obtiveram qualquer informação, desistiram temporariamente. Agora, porém, tudo mudava. A notícia de que Ana Luísa havia retornado à fazenda provavelmente começaria a circular rapidamente. Isso significava que o grupo responsável pelas ocupações poderia agir para destruir provas, pressionar testemunhas ou até tentar convencer Ana Luísa a desistir da disputa. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio antes de dizer que não pretendia abrir mão de nada que pertencera ao pai. O advogado concordou e respondeu que era exatamente essa coragem que ele esperava encontrar quando aquele dia finalmente chegasse. Em seguida, abriu outra pasta e mostrou um cronograma preparado anos antes pelo próprio pai dela. Havia uma ordem específica para recuperar cada propriedade, começando pelas áreas onde as provas eram mais fortes. O plano também indicava quais cartórios deveriam ser procurados primeiro, quais testemunhas ainda estavam vivas e quais documentos precisavam ser apresentados em cada processo. Ana Luísa ficou impressionada com o cuidado que o pai teve ao organizar tudo. Era como se ele soubesse que um dia ela estaria sentada naquela sala seguindo cada passo deixado por ele. Enquanto os dois analisavam a documentação, o telefone do escritório tocou. A secretária atendeu do lado de fora e poucos instantes depois bateu discretamente na porta. Ela informou que um homem desconhecido havia ligado perguntando se uma mulher chamada Ana Luísa estava naquele endereço. O advogado olhou imediatamente para ela, pediu que a funcionária não confirmasse nenhuma informação e desligasse a ligação. Assim que a porta voltou a se fechar, ele respirou fundo e disse em voz baixa que o tempo deles havia acabado de ficar muito mais curto, porque alguém já sabia que a verdadeira herdeira tinha começado a se movimentar. Ana Luísa ficou olhando para o advogado por alguns segundos, sem conseguir esconder a preocupação. Até aquele momento, tudo parecia uma descoberta emocionante deixada pelo pai, mas a ligação mostrava que outras pessoas também estavam acompanhando seus passos. O advogado fechou as pastas com calma e disse que o mais importante era não agir por impulso. Explicou que pessoas envolvidas em fraudes costumavam observar qualquer movimentação dos verdadeiros proprietários antes de tomar alguma atitude. Pediu que ela evitasse comentar sobre os documentos com desconhecidos e que, por enquanto, mantivesse em segredo tudo o que havia encontrado dentro da fazenda. Ana Luísa concordou. Guardou novamente o diário e os papéis na mala enquanto tentava organizar os próprios pensamentos. Antes de sair do escritório, recebeu uma cópia das primeiras certidões que seriam usadas para abrir os processos de recuperação das terras. O advogado também entregou uma lista com os nomes de antigos funcionários do pai que ainda moravam na região
e poderiam servir como testemunhas quando chegasse o momento certo. Assim que entrou no carro, respirou fundo e permaneceu alguns minutos parada. A vida que conhecia havia desaparecido em poucos dias. Primeiro perdera o casamento. Depois descobrira que o pai escondia um patrimônio enorme. E agora entendia que precisaria enfrentar pessoas dispostas a defender um esquema de fraudes que existia havia anos. Mesmo com medo, ligou o carro e iniciou a viagem de volta para a fazenda. No caminho, decidiu parar em um pequeno mercado da cidade para comprar alimentos e produtos de limpeza. Enquanto caminhava pelos corredores, percebeu que algumas pessoas olhavam para ela de um jeito curioso. Pensou que talvez fosse apenas impressão. Mas logo uma senhora se aproximou perguntando se ela era filha do antigo dono da fazenda da Estrada Velha. Ana Luísa respondeu que sim. A mulher sorriu com simpatia. Disse que conhecia muito bem seu pai e comentou que fazia tempo que ninguém aparecia por lá. Antes que a conversa continuasse, um homem que organizava caixas perto da entrada levantou discretamente a cabeça e ficou observando as duas. Ana Luísa sentiu um leve desconforto. Terminou as compras rapidamente. Pagou e voltou para o carro. Durante todo o restante da viagem teve a sensação de estar sendo seguida, embora nunca conseguisse confirmar isso olhando pelo retrovisor. Quando chegou à fazenda, descarregou as compras e fechou o portão com mais cuidado do que fizera nos dias anteriores. Enquanto guardava os alimentos na cozinha, ouviu o telefone tocar. O número era desconhecido. Ela atendeu e ficou alguns segundos em silêncio. Do outro lado da linha, uma voz masculina perguntou se ela realmente pretendia morar naquela fazenda esquecida. Ana Luísa perguntou quem estava falando, mas a ligação foi encerrada imediatamente. Ela continuou olhando para o aparelho por alguns instantes, tentando entender como alguém conseguira seu número tão rapidamente. Resolveu não contar aquilo para ninguém naquele momento e voltou a organizar a casa. No fim da tarde, decidiu caminhar pela propriedade para conhecer melhor o lugar depois de tantos anos longe. Passou pelo antigo curral, observou o pomar abandonado e chegou até um pequeno açude onde costumava brincar quando era criança. Apesar do mato alto, ainda era possível enxergar o cuidado que o pai tinha com cada pedaço da fazenda. Enquanto caminhava, encontrou marcas recentes de pneus próximas a uma cerca lateral. A princípio imaginou que fossem antigas, mas percebeu que a terra ainda estava bastante marcada, como se algum veículo tivesse passado por ali nos últimos dias. Ela fotografou as marcas com o celular por precaução e continuou andando. Ao voltar para a casa, encontrou um envelope deixado sobre a varanda. Não havia ninguém por perto. Dentro existia apenas uma folha de papel sem assinatura. Nela estava escrita uma frase curta: "Algumas heranças trazem mais problemas do que dinheiro. Pense bem antes de mexer no passado." Ana Luísa releu aquelas palavras várias vezes. Em vez de sentir vontade de desistir, ficou ainda mais convencida de que estava no caminho certo. Guardou o bilhete dentro de uma pasta e ligou imediatamente para o advogado, contando o que havia acontecido. Ele pediu que ela preservasse o papel porque poderia ser útil mais tarde e informou que iniciaria os primeiros pedidos judiciais já na manhã seguinte. Também sugeriu que ela registrasse qualquer movimentação estranha na fazenda. Nos dias seguintes, Ana Luísa passou a dividir o tempo entre a organização da propriedade e as reuniões com a equipe jurídica. Os primeiros levantamentos mostraram que diversas áreas registradas em nome do pai apareciam agora vinculadas a pessoas completamente desconhecidas. Em alguns casos, as assinaturas eram claramente falsas. Em outros, os registros tinham sido alterados anos depois da morte dele. Quanto mais documentos apareciam, maior ficava a dimensão da fraude. Enquanto isso, a notícia do retorno da herdeira começou a circular por toda a região. Em uma manhã, enquanto tomava café na varanda, um carro de luxo parou em frente ao portão. Ana Luísa reconheceu imediatamente quem descia dele. Era Marcelo, bem vestido, carregando um buquê de flores e usando o mesmo sorriso que tantas vezes a conquistara no passado. Ela permaneceu parada, sem dar um passo sequer em direção a ele. Marcelo caminhou lentamente até a varanda e disse que vinha pensando muito nos últimos dias. Falou que havia sido impulsivo, que o fim do casamento tinha sido um erro e que sentia falta da vida que construíram juntos. Ana Luísa ouviu tudo em silêncio. Ele continuou dizendo que soubera da morte do pai dela, da fazenda
e de tudo o que ela estava enfrentando sozinha. Afirmou que talvez aquele fosse o momento ideal para esquecer as mágoas e reconstruir a família que sempre desejaram. Ela olhou diretamente para ele e perguntou por que resolvera voltar justamente agora, depois de abandoná-la da forma mais cruel possível. Marcelo respondeu que o tempo faz as pessoas perceberem seus erros. Disse que ainda a amava e que queria ajudá-la em qualquer dificuldade. Ana Luísa permaneceu alguns segundos sem responder. Então lembrou das palavras que ele havia dito no apartamento, quando afirmou que ela nunca conseguiria lhe dar um filho e que a fazenda herdada do pai não passava de um pedaço de terra sem valor. Perguntou se ele realmente esperava que ela esquecesse tudo aquilo. Marcelo tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Com calma, respondeu que não precisava da ajuda dele e que sua decisão era definitiva. O sorriso dele desapareceu no mesmo instante. Pela primeira vez desde que chegara, sua expressão mudou completamente. A voz ficou mais fria e ele perguntou se aquela resposta tinha alguma relação com a fortuna que ela havia descoberto. Ana Luísa não respondeu. O silêncio foi suficiente para confirmar o que ele queria saber. Marcelo respirou fundo, apertou o buquê de flores com força e percebeu que jamais conseguiria convencê-la apenas com palavras. Sem dizer mais nada, voltou para o carro e foi embora. No entanto, em vez de seguir em direção à cidade, parou alguns quilômetros adiante, em um posto de combustível na beira da estrada, onde um homem alto, de chapéu escuro e olhar duro, já o esperava ao lado de uma caminhonete. Marcelo desceu, apertou a mão dele e disse que Ana Luísa não aceitou voltar. O homem sorriu de forma discreta e respondeu que, nesse caso, eles precisariam resolver o problema de outro jeito. Marcelo olhou para ele e perguntou se realmente conseguiria impedir que ela recuperasse aquelas terras. O homem respondeu apenas dizendo seu próprio nome, Cláudio, antes de afirmar que ninguém tirava dele aquilo que já considerava seu. Na manhã seguinte à visita de Marcelo, Ana Luísa acordou mais cedo do que de costume. Ela mal conseguiu dormir durante a noite. Sempre que fechava os olhos, lembrava da expressão dele mudando completamente quando percebeu que não conseguiria convencê-la a voltar. O arrependimento que ele tentou demonstrar parecia falso desde o começo, mas a pergunta sobre a fortuna deixou tudo ainda mais claro. Pela primeira vez, ela teve certeza de que ele não havia voltado por amor. Voltou porque descobriu que aquela fazenda escondia algo muito maior do que imaginava. Depois de preparar um café simples, saiu para caminhar pela propriedade. O sol ainda estava nascendo, e o silêncio do campo costumava trazer tranquilidade. Mas naquela manhã, ela tinha a sensação de que alguém observava cada passo que dava. Enquanto verificava uma cerca antiga perto do pomar, percebeu que alguns arames haviam sido cortados durante a madrugada. Não pareciam desgastados pelo tempo. Os cortes eram recentes e feitos com alguma ferramenta. Ela fotografou tudo com o celular e continuou caminhando. Poucos metros adiante encontrou marcas de pneus novamente, diferentes das que havia visto dias antes. Havia também pegadas de botas seguindo em direção a um dos limites da fazenda. Ela respirou fundo, voltou para casa e ligou imediatamente para o advogado. Depois de ouvir tudo com atenção, ele pediu que ela não enfrentasse ninguém sozinha e informou que enviaria um profissional para registrar a situação oficialmente. Ainda naquela tarde, um engenheiro contratado pela equipe jurídica chegou à fazenda, acompanhado de um técnico responsável por fazer o levantamento da área. Eles analisaram as cercas, fotografaram os danos e confirmaram que alguém realmente havia entrado na propriedade durante a noite. Enquanto caminhavam pelos limites do terreno, o engenheiro explicou que aquele tipo de atitude era muito comum quando grupos tentavam intimidar proprietários antes do início de uma disputa judicial. O objetivo era fazer a vítima acreditar que seria melhor desistir do processo. Ana Luísa ouviu tudo sem dizer muita coisa, mas por dentro, sua decisão ficava cada vez mais forte. Se estavam tentando assustá-la logo no começo, era porque os documentos encontrados pelo pai realmente tinham muito valor. Nos dias seguintes, o escritório de advocacia entrou com as primeiras ações na justiça. As petições apresentavam as escrituras originais, registros antigos, mapas detalhados e diversas provas reunidas pelo pai durante décadas. Poucas horas depois de os processos serem protocolados,
começaram a surgir os primeiros problemas. Um antigo funcionário do cartório que aparecia como testemunha importante informou que havia recebido uma proposta em dinheiro para mudar sua versão dos fatos. Outro homem que trabalhou muitos anos com o pai de Ana Luísa ligou dizendo que pessoas desconhecidas apareceram em sua casa perguntando se ele ainda pretendia colaborar com a justiça. O advogado reuniu todas essas informações e pediu proteção para algumas testemunhas mais importantes. Enquanto isso, Ana Luísa decidiu permanecer na fazenda. Ela acreditava que abandonar o lugar naquele momento seria exatamente o que seus adversários desejavam. Durante a tarde, passou a organizar o antigo galpão onde o pai guardava ferramentas. Encontrou equipamentos ainda em bom estado e começou a fazer uma lista do que precisava ser consertado para colocar parte da propriedade novamente em funcionamento. Estava concentrada no trabalho quando ouviu o som de um motor se aproximando. Olhou pela janela e viu uma caminhonete branca entrando lentamente pela estrada. 2 homens desceram do veículo. Nenhum deles se apresentou. Um deles apenas perguntou se aquela fazenda estava mesmo à venda. Ana Luísa respondeu que não. O homem insistiu dizendo que ouviu comentários na cidade de que ela pretendia vender tudo e voltar para a capital. Ela respondeu novamente que aquilo não era verdade. Os 2 trocaram um olhar rápido, entraram na caminhonete e foram embora sem dizer mais nada. Assim que desapareceram na estrada, Ana Luísa anotou a placa do veículo. Mais tarde, enviou a informação para o advogado. No dia seguinte, ele retornou a ligação trazendo uma novidade preocupante. A caminhonete estava registrada em nome de uma empresa ligada a Cláudio. A partir daquele momento, não restavam mais dúvidas de que ele realmente havia começado a agir. Pouco tempo depois surgiu outro problema. Um funcionário contratado para limpar parte da área apareceu bastante nervoso. Contou que havia recebido uma ligação anônima dizendo que perderia o emprego e poderia sofrer consequências se continuasse trabalhando para Ana Luísa. Ela tentou tranquilizá-lo, dizendo que entenderia caso ele preferisse sair. Mas o homem respondeu que conhecia seu pai havia muitos anos e que não abandonaria a fazenda por causa de ameaças. Aquela demonstração de lealdade emocionou Ana Luísa e fez com que ela percebesse que ainda existiam pessoas honestas na região. Mesmo assim, ela sabia que precisaria redobrar os cuidados. Em uma das reuniões realizadas no escritório de advocacia, o advogado apresentou um levantamento atualizado das áreas em disputa. Havia propriedades ocupadas por pequenos produtores que nem sabiam que os documentos recebidos eram falsos. Mas também existiam grandes fazendas controladas diretamente por pessoas ligadas a Cláudio. Algumas movimentavam milhões de reais por ano, utilizando terras que nunca lhes pertenceram. Recuperar cada uma delas seria um trabalho longo e exigiria muita paciência. Ana Luísa ouviu tudo atentamente e concordou em seguir exatamente a ordem planejada pelo pai anos antes. Enquanto analisavam um dos mapas, o advogado recebeu uma ligação de um perito responsável por comparar assinaturas antigas com documentos apresentados pelos ocupantes das terras. A notícia era excelente. As primeiras análises confirmavam que várias assinaturas atribuídas ao pai de Ana Luísa eram falsas. Aquilo fortalecia ainda mais os processos. Mas a reação dos adversários não demorou. 2 dias depois, um pequeno incêndio começou durante a madrugada em uma área de vegetação próxima ao celeiro. Felizmente, o fogo foi controlado rapidamente pelos vizinhos antes de atingir construções maiores. Os bombeiros encontraram indícios de que as chamas não começaram por acaso. Havia sinais de combustível espalhados entre o mato seco. A polícia foi chamada e registrou a ocorrência. Ana Luísa caminhava pela área queimada, enquanto observava a fumaça ainda saindo do chão. Sentiu um aperto no peito ao imaginar que alguém estava disposto a colocar vidas em risco apenas para protegê-los interesses ilegais. Naquela mesma noite, recebeu uma ligação do advogado informando que seria importante contratar alguém especializado para acompanhar a recuperação das fazendas assim que as primeiras decisões judiciais começassem a sair. Muitas áreas estavam abandonadas havia anos e precisariam de uma avaliação técnica completa. Ana Luísa concordou. Alguns dias depois, ao chegar novamente ao escritório para assinar novos documentos, encontrou um homem conversando com o advogado na sala ao lado. Ele parecia ter pouco mais de 30 anos.
Vestia roupas simples de trabalho, carregava uma pasta cheia de mapas e cumprimentava todos os funcionários com educação. Quando o advogado percebeu a chegada de Ana Luísa, chamou os dois para perto e fez a apresentação. Disse que aquele era Daniel, um engenheiro agrônomo muito respeitado na região, contratado para avaliar as propriedades que começariam a ser devolvidas à verdadeira dona. Daniel apertou a mão de Ana Luísa com um sorriso discreto e disse que conhecia a história do pai dela desde muito jovem. Contou que sempre ouviu comentários sobre a inteligência dele para escolher terras quando ninguém acreditava no potencial da região. Ana Luísa agradeceu e respondeu que ainda estava descobrindo essa parte da vida do pai. Daniel então abriu um dos mapas sobre a mesa e começou a mostrar quais áreas poderiam ser recuperadas primeiro sem grandes dificuldades. Enquanto os dois conversavam sobre estradas, cercas e plantações abandonadas, nenhum deles percebeu que, do outro lado da rua, um carro escuro permanecia estacionado havia vários minutos. Dentro dele, Cláudio observava silenciosamente a movimentação do escritório. Marcelo estava sentado ao seu lado. Depois de ver Daniel sair do prédio conversando com Ana Luísa, Marcelo perguntou quem era aquele homem. Cláudio respondeu que não sabia ainda, mas que descobriria rapidamente. Em seguida, olhou novamente para Ana Luísa, entrando no carro, e disse que se ela começasse a reunir pessoas competentes ao seu redor, seria muito mais difícil impedir que recuperasse todas aquelas terras. Nos dias que se seguiram, Daniel passou a visitar a fazenda com frequência. Na primeira manhã de trabalho, chegou antes das 8 horas dirigindo uma caminhonete carregada de equipamentos de medição, mapas e algumas ferramentas. Assim que estacionou, cumprimentou Ana Luísa com um sorriso simples e perguntou se ela estava pronta para conhecer de verdade tudo o que existia dentro daquelas terras. Ela respondeu que sim, embora admitisse que ainda se sentia perdida diante de tanta responsabilidade. Daniel disse que isso era normal. Explicou que ninguém aprendia a administrar uma propriedade daquele tamanho de um dia para o outro e que eles fariam tudo com calma, respeitando cada etapa. Aquela forma tranquila de conversar transmitia uma segurança que Ana Luísa não sentia havia muito tempo. Os dois começaram o trabalho caminhando pelos limites da fazenda principal. Daniel fazia anotações, conferia antigos marcos de divisa e comparava cada informação com os mapas deixados pelo pai dela. Em vários momentos, ele parava para explicar detalhes que Ana Luísa nunca tinha aprendido. Mostrava como identificar cercas antigas, como reconhecer áreas de preservação e como perceber quando um terreno havia sido invadido ou alterado ao longo dos anos. Ela prestava atenção em tudo. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, sentia que alguém estava realmente ajudando sem esperar nada em troca. Enquanto caminhavam por uma área próxima ao riacho, Daniel comentou que conheceu o pai dela muitos anos antes. Na época, ainda era estudante e acompanhava um professor da faculdade em visitas técnicas pela região. Disse que sempre admirou a forma como ele enxergava oportunidades onde quase ninguém via valor. Ana Luísa ouviu aquilo com um sorriso discreto. Era bom descobrir novas histórias sobre o pai através de pessoas que o respeitavam de verdade. No fim daquela manhã, Daniel encontrou uma antiga nascente escondida pelo mato. Explicou que, se fosse recuperada, poderia abastecer boa parte da fazenda novamente. Ana Luísa ficou surpresa porque nem lembrava da existência daquele lugar. Os dois passaram o restante do dia planejando as primeiras melhorias. Aos poucos, a propriedade começava a ganhar vida outra vez. Alguns dias depois, chegaram os primeiros funcionários contratados para limpar áreas abandonadas e consertar cercas. Daniel fazia questão de trabalhar junto com todos. Não ficava apenas dando ordens. Pegava ferramentas, ajudava a medir terrenos e conversava com cada trabalhador pelo nome. Aquela atitude chamou a atenção de Ana Luísa. Ela estava acostumada a ver pessoas que ocupavam cargos de responsabilidade, mantendo distância dos demais. Daniel fazia exatamente o contrário. Em uma pausa para o almoço, os dois se sentaram na varanda da casa levando pratos simples preparados por uma senhora da comunidade que havia sido contratada para cozinhar durante as obras. Enquanto comiam, Ana Luísa perguntou por que ele tinha aceitado participar de um projeto tão complicado. Daniel respondeu que poderia estar trabalhando em fazendas muito maiores e ganhando mais dinheiro.
mas preferia fazer parte de algo que tivesse sentido. Disse que recuperar propriedades construídas honestamente era muito mais importante do que apenas administrar terras de quem já tinha tudo organizado. Aquela resposta ficou na cabeça de Ana Luísa durante o restante do dia. Fazia muito tempo que ela não encontrava alguém que falasse de trabalho sem colocar o dinheiro acima de tudo. Enquanto isso, a equipe jurídica continuava avançando. As primeiras decisões favoráveis começaram a aparecer. Um juiz determinou a suspensão de registros suspeitos relacionados a 2 propriedades menores. Embora ainda fosse apenas o começo, aquilo representava uma vitória importante. Cláudio, porém, não demorou para reagir. Poucos dias depois, homens contratados por ele começaram a espalhar boatos nas cidades vizinhas. Diziam que Ana Luísa pretendia expulsar famílias humildes das terras para enriquecer ainda mais. A notícia correu rapidamente e chegou aos ouvidos de moradores que não conheciam a verdadeira história. Quando o advogado soube do que estava acontecendo, reuniu Ana Luísa e explicou que aquela era uma estratégia comum para tentar enfraquecer sua imagem antes das audiências. Ela ficou preocupada. Sempre dedicou a vida ajudando pessoas como enfermeira e agora era apresentada como alguém sem coração. Daniel percebeu o desânimo dela e sugeriu que fossem conversar diretamente com algumas famílias que ocupavam áreas em situação irregular, mas que claramente não participavam do esquema de fraudes. Ana Luísa aceitou. Nos dias seguintes, os dois visitaram diversas pequenas propriedades. Em muitas delas, encontraram pessoas simples, que haviam comprado pedaços de terra, acreditando que toda a documentação era verdadeira. Alguns idosos mostraram contratos antigos assinados, sem saber que eram falsificados. Um casal contou que vendeu tudo o que tinha para comprar uma pequena área onde criava galinhas e plantava milho. Ana Luísa percebeu rapidamente que nem todos eram criminosos. Muitos também haviam sido enganados. Em vez de tratá-los como inimigos, ouviu cada história com atenção e prometeu que ninguém seria tratado com injustiça. Explicou que a disputa era contra quem organizou as fraudes, não contra famílias que agiram de boa fé. Daniel observava aquelas conversas em silêncio. Quanto mais conhecia Ana Luísa, mais admirava sua forma de lidar com as pessoas. Ela poderia agir apenas pensando na fortuna que estava recuperando, mas fazia questão de entender cada situação antes de tomar qualquer decisão. Essa postura também começou a mudar a opinião de muitos moradores da região. Aos poucos, aqueles boatos espalhados por Cláudio perderam força. Algumas pessoas que inicialmente desconfiavam de Ana Luísa passaram a procurá-la oferecendo informações importantes. Um senhor de idade apareceu na fazenda dizendo que trabalhou anos atrás transportando documentos para um antigo escritório ligado a Cláudio. Contou que viu várias escrituras sendo alteradas e que nunca teve coragem de denunciar porque tinha medo. Agora, vendo a filha do antigo proprietário lutar pelas terras, decidiu falar tudo o que sabia. O advogado registrou o depoimento e percebeu que aquela testemunha poderia ajudar bastante nos processos. Enquanto as investigações avançavam, Ana Luísa e Daniel passavam cada vez mais tempo juntos. Em uma tarde, depois de terminarem uma vistoria, começaram a conversar sentados perto da antiga mangueira onde ela brincava quando era criança. Daniel perguntou como era trabalhar como enfermeira. Ela contou histórias de pacientes que marcaram sua vida, falou das noites sem dormir, dos plantões longos e da satisfação que sentia ao ajudar pessoas em momentos difíceis. Daniel ouviu tudo com atenção e comentou que agora entendia por que todos falavam da generosidade dela. Ana Luísa sorriu, um pouco sem jeito, e respondeu que apenas fazia o que acreditava ser certo. Aquela conversa simples fez os dois perceberem que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ambos valorizavam o trabalho, a honestidade e o respeito pelas pessoas. Enquanto isso, Marcelo começava a perder a paciência. Ele acreditava que Ana Luísa desistiria da disputa depois das primeiras ameaças, mas acontecia exatamente o contrário. A cada semana ela parecia mais forte. Ao descobrir que Daniel estava acompanhando toda a recuperação das propriedades, Marcelo começou a sentir um incômodo que não esperava. Perguntou a Cláudio quem era aquele engenheiro e recebeu a resposta de que se tratava de um profissional respeitado, conhecido por nunca aceitar propostas ilegais. Marcelo comentou que seria melhor afastá-lo antes que causasse problemas maiores.
Cláudio respondeu que tentaria primeiro oferecer dinheiro. Caso não funcionasse, pensariam em outro caminho. Alguns dias depois, Daniel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Um homem disse que representava um grupo interessado em contratá-lo para administrar um grande empreendimento agrícola, oferecendo um salário muito acima do que ele recebia. Daniel agradeceu, mas recusou sem pensar duas vezes. Horas mais tarde, recebeu outra ligação. Dessa vez, a voz do outro lado afirmou que algumas oportunidades só apareciam uma vez na vida e que ele deveria pensar melhor antes de continuar trabalhando para Ana Luísa. Daniel desligou imediatamente e não comentou nada com ela naquele dia. Preferiu esperar para entender até onde aquela situação poderia chegar. No entanto, ao sair da fazenda no fim da tarde, percebeu pelo retrovisor que uma caminhonete escura começou a seguir seu carro pela estrada de terra, mantendo sempre a mesma distância, como se alguém quisesse deixar bem claro que agora ele também havia entrado na mira de quem faria qualquer coisa para impedir que Ana Luísa recuperasse tudo o que era seu. Na manhã seguinte, Daniel chegou à fazenda com uma expressão mais séria do que de costume. Assim que desceu da caminhonete, Ana Luísa percebeu que havia algo diferente e perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas ela insistiu. Depois de alguns segundos em silêncio, Daniel contou que, na noite anterior, percebeu que estava sendo seguido por uma caminhonete escura durante boa parte do caminho até sua casa. Explicou que tentou mudar de rota algumas vezes e o outro veículo continuou atrás dele até chegar perto da cidade. Só depois entrou em outra estrada e desapareceu. Ana Luísa ficou preocupada imediatamente. Perguntou por que ele não havia contado aquilo antes. Daniel respondeu que não queria deixá-la ainda mais apreensiva, mas agora acreditava que aquilo fazia parte da mesma pressão que ela vinha sofrendo desde o início da disputa pelas terras. Os dois decidiram informar tudo ao advogado, que recomendou registrar oficialmente o ocorrido. Nos dias seguintes, a equipe jurídica intensificou o trabalho. Os processos já estavam avançando e novas perícias começaram a revelar detalhes que ninguém imaginava. Um grupo de especialistas analisou dezenas de documentos apresentados pelos ocupantes das propriedades e encontrou o mesmo padrão de falsificação em vários deles. As assinaturas atribuídas ao pai de Ana Luísa tinham traços idênticos entre si, como se tivessem sido copiadas pela mesma pessoa. Alguns carimbos de cartório pertenciam a repartições que nem existiam mais na época em que os documentos supostamente foram registrados. Havia escrituras emitidas em datas impossíveis, com números repetidos e até registros feitos em municípios diferentes no mesmo dia. Cada nova descoberta fortalecia ainda mais os processos. Enquanto isso, Ana Luísa e Daniel continuavam visitando propriedades espalhadas pela região. Em uma dessas viagens, chegaram a uma antiga fazenda cercada por plantações de soja. O administrador do local apresentou documentos dizendo que a área havia sido comprada legalmente muitos anos antes. Daniel pediu autorização para comparar as divisas com os mapas antigos deixados pelo pai de Ana Luísa. Depois de algumas horas de medição, percebeu que parte da propriedade ultrapassava os limites originais em dezenas de hectares. Aquela área extra correspondia exatamente a uma das terras registradas em nome do pai dela. O administrador ficou visivelmente nervoso e disse que apenas seguia ordens dos proprietários. Ana Luísa percebeu que muitas pessoas envolvidas naquele esquema talvez nem conhecessem toda a verdade. Algumas apenas trabalhavam em terras ocupadas de forma ilegal. Em outra visita, encontraram uma pequena construção abandonada, próxima a um dos limites da propriedade. Dentro dela, havia caixas velhas espalhadas pelo chão. Enquanto observava o local, Daniel encontrou um caderno coberto por poeira escondido atrás de uma prateleira quebrada. O material parecia ter sido deixado ali havia anos. Ao folheá-lo, perceberam que continha anotações sobre medições de terras, nomes de propriedades e datas de reuniões. Várias páginas mencionavam pagamentos feitos a pessoas responsáveis por alterar documentos e convencer antigos funcionários de cartórios a facilitar registros falsos. O advogado analisou aquele material e concluiu que poderia ser uma prova importante para demonstrar como funcionava o esquema criminoso. Pouco depois, uma antiga funcionária de um cartório decidiu prestar depoimento.
Ela contou que anos atrás recebeu dinheiro para localizar matrículas antigas de propriedades cujos donos já haviam morrido. Segundo seu relato, um grupo liderado por Cláudio utilizava essas informações para produzir documentos falsificados e registrar novas transferências antes que os verdadeiros herdeiros aparecessem. Ela afirmou que nunca participou diretamente das fraudes, mas admitiu que se arrependeu de ter permanecido em silêncio durante tanto tempo. Seu depoimento abriu caminho para novas investigações. A polícia começou a reunir informações de diferentes cidades e percebeu que o mesmo grupo atuava em vários municípios da região. Os investigadores passaram a cruzar documentos antigos com registros mais recentes e descobriram dezenas de irregularidades. Enquanto isso, Marcelo continuava ao lado de Cláudio, acreditando que ainda conseguiria algum benefício daquela situação. Em uma reunião realizada em um escritório afastado da cidade, ouviu atentamente enquanto Cláudio reclamava do avanço das investigações. Pela primeira vez, o líder do grupo demonstrava preocupação. Ele comentou que jamais imaginou que o pai de Ana Luísa tivesse organizado tanta documentação antes de morrer. Disse que cada nova pasta apresentada pela equipe jurídica derrubava mais um argumento usado para defender as ocupações ilegais. Marcelo perguntou se ainda existia alguma forma de impedir que Ana Luísa recuperasse tudo. Cláudio respondeu que, se os documentos fossem aceitos integralmente pela justiça, a situação ficaria muito difícil. Mesmo assim, afirmou que ainda tinha influência suficiente para atrasar alguns processos. Dias depois, uma audiência importante foi marcada. Ana Luísa compareceu acompanhada do advogado e de Daniel, que estava ali apenas para prestar apoio técnico, caso fosse necessário explicar os mapas e levantamentos feitos nas propriedades. Do outro lado, estavam representantes de diversas empresas e pessoas ligadas às áreas ocupadas. Entre elas, Cláudio permanecia sentado em silêncio, observando cada movimento de Ana Luísa. Durante horas, peritos apresentaram comparações entre documentos verdadeiros e falsificados. Fotografias antigas foram exibidas, mapas originais apareceram lado a lado com registros adulterados e especialistas explicaram detalhadamente como as fraudes haviam sido realizadas ao longo dos anos. Em determinado momento, o juiz perguntou se existia alguma prova de que o pai de Ana Luísa realmente planejava proteger aquele patrimônio antes de morrer. O advogado levantou o diário encontrado dentro do compartimento escondido e explicou toda a estratégia preparada por ele. Em seguida, apresentou as cópias autenticadas guardadas durante anos no escritório de advocacia. O magistrado analisou parte da documentação e determinou que todo o material fosse anexado oficialmente aos processos. Ao final da audiência, embora nenhuma decisão definitiva tivesse sido anunciada, era possível perceber que o cenário começava a mudar completamente. Do lado de fora do fórum, jornalistas da região aguardavam os envolvidos. A notícia de que uma grande rede de falsificações estava sendo investigada já despertava a atenção em diversas cidades. Ana Luísa respondeu apenas o necessário e preferiu evitar entrevistas longas. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Naquela mesma noite, enquanto jantava na fazenda com Daniel e o advogado, receberam uma ligação da equipe de investigação. A polícia havia cumprido mandados de busca em alguns escritórios ligados a empresas suspeitas. Durante a operação, foram encontrados computadores, contratos, carimbos e centenas de documentos que reforçavam as suspeitas de falsificação. Entre o material apreendido, existiam planilhas detalhando pagamentos feitos para facilitar registros irregulares e listas de propriedades consideradas fáceis de tomar por causa da ausência dos verdadeiros donos. O nome do pai de Ana Luísa aparecia diversas vezes nesses arquivos. Também havia anotações indicando que, após a morte dele, integrantes do grupo acreditavam que a única herdeira jamais voltaria para reclamar qualquer direito. Ao ouvir aquela informação, Ana Luísa permaneceu em silêncio por alguns instantes. Ela olhou pela janela em direção à fazenda iluminada apenas pela luz da varanda e percebeu que o pai realmente havia previsto quase tudo. Se não tivesse preparado aquele diário, escondido os documentos e deixado cópias protegidas no escritório de advocacia,
Provavelmente ninguém conseguiria provar a verdade tantos anos depois. Enquanto ela refletia sobre isso, o celular de Cláudio tocava do outro lado da cidade. Um de seus advogados informava que as novas provas apreendidas pela polícia poderiam comprometer seriamente todos os envolvidos no esquema. Pela primeira vez desde o início da disputa, Cláudio percebeu que não estava mais apenas tentando proteger terras ocupadas ilegalmente. Agora, precisava encontrar uma maneira de escapar das consequências de um plano que começava a desmoronar diante da justiça. As semanas seguintes foram as mais intensas desde que Ana Luísa havia voltado para a fazenda. A cada novo dia, chegava uma notícia diferente do escritório de advocacia. Alguns processos avançavam rapidamente, enquanto outros exigiam novas perícias e depoimentos. Apesar do cansaço, ela já não sentia o mesmo medo do início. Agora entendia que não estava lutando apenas por uma herança, mas também pela memória do pai, que passou a vida inteira construindo aquele patrimônio de forma honesta. Logo nas primeiras horas de uma segunda-feira, o advogado telefonou pedindo que ela fosse imediatamente ao fórum da cidade. O tom de voz dele era diferente. Não parecia preocupado, parecia animado. Ana Luísa saiu da fazenda acompanhada por Daniel sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando chegaram ao prédio do fórum, encontraram um movimento muito maior do que o habitual. Advogados caminhavam apressados pelos corredores. Jornalistas aguardavam na entrada e diversas pessoas envolvidas nos processos conversavam em pequenos grupos. Assim que viu Ana Luísa, o advogado abriu um sorriso e disse que a primeira grande decisão havia sido publicada. O juiz reconheceu oficialmente a autenticidade das escrituras originais deixadas pelo pai dela e declarou inválidos vários registros apresentados pelos ocupantes das propriedades. Aquela decisão atingia diretamente algumas das áreas mais valiosas da disputa. Ana Luísa ficou alguns segundos em silêncio tentando acreditar no que estava ouvindo. Depois perguntou se aquilo significava que as terras voltariam imediatamente para ela. O advogado explicou que ainda existiam etapas burocráticas, mas que a parte mais difícil havia sido vencida. A justiça finalmente reconhecia quem era a verdadeira proprietária. Enquanto conversavam, Daniel apertou discretamente a mão de Ana Luísa e disse que aquele era apenas o começo. Ela sorriu emocionada. Era a primeira vez em muitos meses que sentia um peso enorme sair dos ombros. Nos dias seguintes, novas decisões começaram a surgir. Um processo após o outro confirmava que os documentos usados pelos grileiros eram falsos. Equipes do cartório iniciaram a atualização dos registros e oficiais de justiça passaram a cumprir determinações para devolver oficialmente diversas propriedades ao nome de Ana Luísa. Em algumas fazendas, representantes do judiciário compareceram pessoalmente para comunicar a decisão aos ocupantes. Houve quem aceitasse a ordem sem resistência, principalmente famílias que descobriram ter sido enganadas ao comprar terrenos de pessoas sem qualquer direito sobre eles. Em outros locais, porém, a situação foi muito mais complicada. Cláudio incentivava alguns aliados a dificultar o trabalho das autoridades, acreditando que conseguiria atrasar o cumprimento das decisões. Mesmo assim, a presença da polícia garantiu que tudo acontecesse dentro da lei. Enquanto isso, as investigações continuavam revelando detalhes impressionantes sobre o esquema de falsificação. Peritos encontraram computadores contendo modelos prontos de escrituras falsas, assinaturas copiadas e documentos alterados digitalmente. Também foram descobertas planilhas registrando pagamentos feitos para pessoas que colaboravam com as fraudes. Cada nova prova aumentava a pressão sobre os envolvidos. Marcelo começou a perceber que havia cometido o maior erro de sua vida ao se aproximar de Cláudio. No início, acreditava que participaria apenas de uma disputa patrimonial, mas agora via seu nome aparecendo em depoimentos, registros telefônicos e mensagens trocadas com integrantes do grupo. Preocupado, procurou Cláudio exigindo uma solução. Os dois se encontraram em um galpão afastado da cidade. Marcelo perguntou se ainda havia alguma forma de impedir que tudo desmoronasse. Cláudio respondeu de maneira seca que a situação havia saído do controle depois que os documentos deixados pelo pai de Ana Luísa apareceram. Disse que ninguém imaginava que existissem provas tão completas. Marcelo começou a culpar Cláudio pelo que estava acontecendo.
afirmando que entrou naquela história acreditando que não existia risco. Cláudio perdeu a paciência e respondeu que ninguém o obrigou a participar de nada. A discussão terminou com os dois saindo em direções diferentes, cada um tentando pensar em como salvar a própria situação. Enquanto isso, Ana Luísa acompanhava de perto a recuperação das propriedades. Ao visitar uma das fazendas devolvidas pela justiça, emocionou-se ao encontrar uma antiga placa de madeira com o sobrenome do pai parcialmente escondida pelo mato. Daniel ajudou a retirar a vegetação ao redor e os dois observaram a placa novamente exposta depois de tantos anos. Ela passou a mão sobre a madeira envelhecida e lembrou das histórias que ele contava sobre cada pedaço daquela região. Daniel percebeu sua emoção e permaneceu em silêncio, respeitando aquele momento. Dias depois, outra notícia importante chegou ao escritório de advocacia. O Ministério Público apresentou denúncia formal contra Cláudio e vários integrantes do grupo, acusando todos de organização criminosa, falsificação de documentos, uso de documentos falsos, fraude em registros públicos e ocupação ilegal de propriedades. O nome de Marcelo também apareceu na investigação. Embora sua participação fosse menor, os investigadores concluíram que ele colaborou conscientemente com o grupo depois de descobrir a existência da fortuna escondida nas terras. Quando recebeu a notícia de que responderia judicialmente ao lado de Cláudio, Marcelo ficou completamente desesperado. Tentou ligar diversas vezes para Ana Luísa, mas ela não atendeu nenhuma chamada. Depois enviou mensagens, dizendo que queria conversar e explicar tudo. Ela apagou todas sem responder. Já não existia espaço para desculpas. O homem que um dia prometeu construir uma família ao lado dela, escolheu ficar do lado de pessoas que tentavam tirar aquilo que seu pai havia conquistado com uma vida inteira de trabalho. Algumas semanas depois, aconteceu a audiência mais aguardada de todo o processo. O salão do fórum estava lotado. Advogados, promotores, peritos e testemunhas ocuparam seus lugares enquanto o juiz iniciava a sessão. Durante horas, foram apresentados laudos técnicos, depoimentos e documentos. Antigos funcionários de cartórios confirmaram as irregularidades. Especialistas explicaram como as assinaturas haviam sido copiadas. Testemunhas contaram de que forma o grupo agia para tomar posse de terras, cujos proprietários já haviam falecido. Ao final da audiência, depois de analisar todas as provas reunidas ao longo da investigação, o juiz anunciou sua decisão. Reconheceu definitivamente a validade dos documentos originais deixados pelo pai de Ana Luísa, declarou nulos os registros produzidos por meio das fraudes e determinou a devolução de todas as propriedades comprovadamente pertencentes à família. Também autorizou o prosseguimento das ações criminais contra os responsáveis pelo esquema. Ana Luísa ouviu aquelas palavras com os olhos cheios de lágrimas. Daniel, sentado ao seu lado, sorriu discretamente ao perceber que finalmente aquela longa batalha começava a chegar ao fim. Do lado oposto da sala, Cláudio abaixou a cabeça sem conseguir esconder a derrota. Marcelo permaneceu imóvel, olhando para o chão. Ao saírem do fórum, diversos jornalistas aguardavam uma declaração de Ana Luísa. Ela agradeceu o trabalho da justiça, do advogado, dos peritos e de todas as pessoas honestas que tiveram coragem de contar a verdade. Disse que nunca buscou vingança, apenas queria recuperar aquilo que pertencia à sua família e honrar a memória do pai. Naquela mesma tarde, ela voltou para a antiga fazenda. Caminhou até o escritório onde havia encontrado o livro escondido e colocou o diário sobre a mesa. Passou alguns segundos olhando para a cadeira onde o pai costumava sentar e sorriu ao perceber que, muitos anos depois, cada plano preparado por ele tinha cumprido exatamente o objetivo para o qual foi criado. Do lado de fora, trabalhadores já iniciavam os primeiros serviços de recuperação de novas propriedades, que voltavam oficialmente para as mãos de sua verdadeira dona, marcando o início de uma fase completamente diferente em sua vida. Os meses que vieram depois da decisão da justiça foram completamente diferentes de tudo o que Ana Luísa havia vivido até então. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela podia caminhar pelas propriedades sabendo que cada uma delas havia voltado legalmente para sua família. Ainda existiam documentos para organizar, cercas para reconstruir e áreas abandonadas para recuperar, mas agora todo aquele trabalho tinha um significado diferente.
Não era mais uma luta para provar a verdade, era o começo de uma nova etapa. Logo nas primeiras semanas, Daniel preparou um plano detalhado para recuperar as fazendas sem desperdiçar recursos. Ele explicou que não fazia sentido tentar reformar tudo ao mesmo tempo. Algumas propriedades precisavam apenas de manutenção simples. Outras exigiam investimentos maiores porque ficaram anos sem qualquer cuidado. Ana Luísa concordou com a estratégia e passou a acompanhar cada decisão de perto. Todos os dias ela aprendia alguma coisa nova. Descobriu como funcionava o planejamento das plantações, a recuperação do solo, a organização de funcionários e até a negociação de contratos agrícolas. Daniel fazia questão de explicar cada detalhe com paciência, como se soubesse que ela realmente queria entender tudo, e não apenas assinar papéis. Aos poucos, a insegurança que sentia no começo foi dando lugar à confiança. Em vez de depender completamente da opinião dos outros, começou a participar das decisões e sugerir ideias que muitas vezes surpreendiam até os profissionais mais experientes. Apesar da nova responsabilidade, Ana Luísa nunca esqueceu sua antiga profissão. Em uma das visitas às propriedades mais distantes, percebeu que muitas famílias precisavam percorrer longas distâncias para conseguir atendimento médico. Algumas crianças nunca haviam passado por uma consulta de rotina. Idosos dependiam de vizinhos para chegar até o posto de saúde mais próximo. Aquela realidade mexeu profundamente com ela. Durante anos trabalhou em hospitais da cidade cuidando de pessoas desconhecidas. Agora via que podia fazer muito mais utilizando os recursos que havia herdado. Alguns dias depois, reuniu Daniel, o advogado e parte da equipe administrativa para apresentar uma ideia. Disse que pretendia transformar uma parte das terras em projetos capazes de gerar empregos para moradores da região e, ao mesmo tempo, criar um programa de atendimento médico itinerante para comunidades afastadas. No começo, alguns administradores demonstraram preocupação com os custos. Ana Luísa ouviu cada opinião com atenção e respondeu que a fortuna deixada pelo pai tinha sido construída graças ao crescimento daquela região. Por isso acreditava que era justo devolver uma parte desse desenvolvimento para as pessoas que viviam ali. Daniel sorriu discretamente ao perceber que aquela decisão refletia exatamente quem ela sempre foi. Pouco tempo depois começaram os primeiros projetos. Um antigo galpão foi reformado para funcionar como centro de apoio aos pequenos produtores. Equipamentos agrícolas passaram a ser compartilhados entre famílias que antes não tinham condições de comprá-los. Cursos gratuitos começaram a ser oferecidos, ensinando novas técnicas de cultivo e administração rural. Paralelamente, Ana Luísa organizou uma pequena equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que passaram a visitar comunidades mais isoladas, utilizando uma unidade móvel de atendimento. Em muitas localidades, aquela foi a primeira vez que moradores receberam consultas sem precisar viajar horas até uma cidade maior. Ver o sorriso das crianças, o agradecimento dos idosos e a tranquilidade das famílias fez Ana Luísa lembrar por que escolheu trabalhar na área da saúde tantos anos antes. Enquanto os projetos cresciam, sua relação com Daniel também mudava de forma natural. Eles passavam grande parte dos dias juntos, visitando propriedades, participando de reuniões e resolvendo problemas que surgiam pelo caminho. Mesmo assim, nunca houve pressa para transformar aquela amizade em outra coisa. Os dois conversavam sobre assuntos simples, riam das dificuldades do dia a dia e compartilhavam lembranças da infância. Daniel descobriu que Ana Luísa gostava de acordar cedo para ver o nascer do sol na varanda da fazenda. Ela descobriu que ele tinha o costume de carregar um pequeno caderno onde anotava ideias sempre que observava alguma paisagem diferente. Aos poucos, um começou a fazer parte da rotina do outro sem perceber. Certa tarde, enquanto acompanhavam a recuperação de uma área próxima ao riacho, uma chuva forte começou de repente. Eles correram até um antigo galpão para esperar o tempo melhorar. Sentados sobre alguns fardos de feno, começaram a conversar sobre tudo o que havia acontecido desde o reencontro na fazenda. Ana Luísa contou que, quando voltou para aquele lugar, acreditava que encontraria apenas tristeza e lembranças difíceis. Daniel respondeu que a vida às vezes escolhia os caminhos mais inesperados para colocar as pessoas exatamente onde precisavam estar. Ela sorriu e disse que jamais imaginou ouvir uma frase dessas,
justamente de um engenheiro agrônomo. Os dois riram juntos. O silêncio que veio em seguida não foi constrangedor. Pelo contrário, parecia confortável. Daniel olhou para Ana Luísa por alguns segundos antes de dizer que admirava sua coragem desde o primeiro dia. Comentou que muitas pessoas desistiriam diante de tantas ameaças, processos e dificuldades, mas ela escolheu seguir em frente sem perder a capacidade de cuidar dos outros. Ana Luísa abaixou os olhos, um pouco emocionada, e respondeu que só conseguiu chegar até ali porque encontrou pessoas honestas no caminho. Disse que o apoio dele foi fundamental em todos aqueles meses. Daniel segurou delicadamente a mão dela. Nenhum dos dois precisou dizer mais nada naquele momento. Quando a chuva diminuiu, voltaram ao trabalho como sempre faziam, mas ambos sabiam que alguma coisa havia mudado entre eles. Nas semanas seguintes, a aproximação aconteceu de maneira espontânea. Eles começaram a jantar juntos depois das reuniões, caminhar pela fazenda ao fim da tarde e conversar durante horas sobre planos para o futuro. Nenhum dos dois sentia necessidade de esconder os sentimentos, mas também não havia qualquer pressa. Tudo acontecia no tempo certo. Enquanto isso, os processos criminais contra Cláudio e seus comparsas avançavam rapidamente. Diversos envolvidos decidiram colaborar com a justiça em troca de redução de penas, revelando detalhes ainda mais profundos do esquema de falsificações. As provas apresentadas durante os depoimentos confirmaram praticamente tudo o que o pai de Ana Luísa havia previsto anos antes. Marcelo também foi chamado para prestar novos esclarecimentos. Seu advogado tentou convencer as autoridades de que ele apenas se aproximou de Cláudio depois que a disputa já havia começado. Mas mensagens, registros telefônicos e testemunhos mostravam que sua participação foi muito maior do que ele admitia. A cada nova audiência, Marcelo percebia que seria impossível apagar as escolhas que havia feito. Enquanto ele enfrentava as consequências de seus atos, Ana Luísa seguia construindo uma vida completamente diferente daquela que imaginou durante o casamento. Certa manhã, ao visitar uma pequena comunidade rural, onde a equipe médica realizava atendimentos, uma senhora idosa segurou suas mãos e agradeceu pelo posto de saúde móvel que agora passava regularmente pela região. Disse que o marido havia conseguido descobrir um problema no coração durante uma consulta realizada por aquela equipe e provavelmente teria perdido a vida se continuasse sem atendimento. Ana Luísa voltou para casa profundamente emocionada. Naquela noite caminhou sozinha até a varanda da antiga casa do pai. O vento balançava as árvores enquanto ela observava a fazenda iluminada apenas pelas luzes próximas ao terreiro. Pensou em tudo o que havia acontecido desde o dia em que Marcelo fechou a porta do apartamento e saiu levando quase todos os bens do casal. Naquele momento, ela acreditou que sua vida tinha acabado. Agora entendia que sem aquela dor, talvez jamais tivesse encontrado coragem para voltar à fazenda, descobrir o legado do pai, recuperar sua verdadeira história e conhecer pessoas que passaram a fazer parte de um futuro que ela nunca imaginou construir. Os meses passaram com uma tranquilidade que Ana Luísa já nem acreditava ser possível. Pela primeira vez em muitos anos, ela acordava sem aquele peso constante no peito. As propriedades estavam sendo recuperadas uma a uma. Os projetos sociais cresciam e as comunidades da região já começavam a sentir a diferença trazida pelos novos investimentos. A unidade de atendimento médico itinerante passou a visitar cada vez mais localidades, enquanto os cursos oferecidos aos pequenos produtores ajudavam muitas famílias a aumentar a renda sem precisar abandonar suas terras. Sempre que tinha um momento livre, Ana Luísa fazia questão de acompanhar de perto essas iniciativas. Não gostava de administrar tudo apenas por relatórios. Preferia conversar com as pessoas, ouvir sugestões e entender quais eram as dificuldades reais enfrentadas por quem vivia no campo. Daniel costumava dizer que esse era justamente o motivo de tantos funcionários respeitarem ela. Diferente de muitos proprietários, Ana Luísa fazia questão de conhecer cada trabalhador pelo nome e nunca tratava ninguém como se fosse apenas mais um empregado. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam por uma das áreas que haviam sido totalmente recuperadas, Daniel parou perto da antiga mangueira onde ela brincava quando era criança. Ficou alguns segundos olhando para a paisagem antes de tirar do bolso uma pequena caixa de madeira. Ana Luísa sorriu imediatamente.
percebendo o que estava prestes a acontecer. Daniel respirou fundo e disse que, desde o primeiro dia em que entrou naquela fazenda, admirou sua força. Explicou que, com o passar dos meses, descobriu uma mulher muito mais forte do que imaginava. Alguém que conseguiu enfrentar perdas, injustiças e ameaças sem deixar que o sofrimento mudasse sua maneira de tratar as pessoas. Ele contou que nunca acreditou em encontros perfeitos, mas acreditava que algumas pessoas apareciam exatamente quando mais precisávamos delas. Depois abriu a pequena caixa e mostrou uma aliança simples de ouro. Perguntou se ela aceitaria construir uma nova história ao lado dele. Ana Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante alguns segundos lembrou de tudo o que havia vivido até chegar ali. Recordou o dia em que voltou do hospital e encontrou Marcelo arrumando as malas. Lembrou das humilhações, da solidão, da viagem até a fazenda e da descoberta do diário escondido pelo pai. Depois olhou novamente para Daniel e respondeu que sim. Ele colocou a aliança em sua mão e os dois se abraçaram enquanto o vento balançava as árvores ao redor. A notícia do casamento rapidamente se espalhou entre funcionários, moradores da região e pessoas que acompanharam toda a disputa pelas terras. Muitos faziam questão de dizer que aquele casamento parecia o encerramento de uma fase difícil e o início de uma vida completamente nova. Ana Luísa e Daniel decidiram que não fariam uma grande festa. Os dois preferiam uma cerimônia simples, realizada justamente na antiga fazenda onde tudo havia recomeçado. Durante várias semanas, a casa passou por pequenos preparativos. A varanda foi restaurada, o jardim recebeu novas flores e o terreiro ganhou iluminação para receber amigos, familiares e pessoas que fizeram parte daquela caminhada. No dia marcado, o céu amanheceu limpo e uma leve brisa deixava o clima agradável. Ana Luísa se arrumou em um dos quartos da antiga casa do pai. Escolheu um vestido discreto, sem exageros, exatamente como sempre sonhou. Antes de sair para a cerimônia, entrou sozinha no escritório onde havia encontrado o livro escondido tantos meses antes. O diário continuava guardado na mesma gaveta onde ela o colocara depois do fim da batalha judicial. Ela passou a mão sobre a capa de couro e sorriu. Em silêncio, agradeceu ao pai por tudo o que ele havia feito, mesmo sem poder estar presente naquele momento. Logo depois, caminhou até o jardim, onde Daniel já a esperava. A cerimônia aconteceu diante de familiares, amigos, funcionários das fazendas e moradores das comunidades beneficiadas pelos projetos sociais. Muitos daqueles rostos acompanharam toda a transformação da vida de Ana Luísa desde sua chegada à fazenda. O advogado que ajudou a recuperar a herança também estava presente e não conseguiu esconder a emoção ao lembrar da primeira vez em que ela entrou em seu escritório, segurando o cartão deixado pelo pai. Quando os dois disseram que aceitavam compartilhar a vida dali em diante, aplausos tomaram conta do lugar. Depois da cerimônia, todos participaram de um almoço simples preparado por moradores da própria região. Havia risadas, música e um clima de felicidade que fazia a antiga fazenda parecer completamente diferente daquela casa silenciosa e abandonada encontrada por Ana Luísa meses antes. As semanas seguintes foram igualmente tranquilas. Daniel continuou acompanhando a recuperação das propriedades, enquanto Ana Luísa dividia seu tempo entre a administração das fazendas e os atendimentos realizados pela equipe de saúde. Em uma manhã, porém, ela começou a sentir um cansaço diferente. No início, imaginou que fosse apenas resultado da rotina intensa. Dias depois, percebeu que aquele mal-estar continuava. Uma enfermeira que trabalhava com ela sugeriu que procurasse um médico apenas para fazer alguns exames. Ana Luísa concordou sem criar grandes expectativas. Afinal, durante anos conviveu com a frustração de inúmeras consultas relacionadas ao sonho de ser mãe. Não queria alimentar esperanças que pudessem terminar em mais uma decepção. Mesmo assim, marcou a consulta. No consultório, respondeu às perguntas do médico com tranquilidade e realizou os exames solicitados. Enquanto aguardava o resultado, tentou ocupar a mente falando sobre o trabalho nas fazendas e os projetos de saúde. O médico saiu por alguns minutos para analisar os exames e voltou com um sorriso discreto no rosto. Sentou novamente diante dela e perguntou se havia alguma possibilidade de gravidez. Ana Luísa respondeu quase automaticamente que acreditava ser muito difícil.
O médico virou os exames em sua direção e disse que, naquele momento, não havia dúvida nenhuma. Ela estava grávida. Por alguns segundos, Ana Luísa apenas olhou para ele sem conseguir reagir. Parecia que as palavras demoravam para fazer sentido. Depois, levou as mãos ao rosto e as lágrimas começaram a cair sem que ela percebesse. O médico sorriu e confirmou novamente que os exames eram claros. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção, mas era impossível. Durante tantos anos ouviu comentários, enfrentou tratamentos, carregou culpas e suportou a humilhação de ser abandonada justamente por não conseguir realizar aquele sonho. Agora, quando já havia reconstruído completamente sua vida e deixado o passado para trás, recebia a notícia que nunca imaginou ouvir. Ainda emocionada, saiu do consultório segurando o resultado dos exames com cuidado. Entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Precisava de alguns minutos para acreditar que aquilo era real. Depois sorriu sozinha, enxugou as lágrimas e decidiu que existia apenas uma pessoa que deveria receber aquela notícia antes de qualquer outra. Pisou no acelerador e seguiu em direção à antiga fazenda, onde Daniel trabalhava, acompanhando a recuperação de uma das últimas áreas devolvidas pela justiça, sem imaginar que, dentro de poucos minutos, sua vida também mudaria para sempre. Ana Luísa dirigiu até a fazenda com o coração acelerado. Durante todo o caminho, segurava o envelope com o resultado dos exames como se estivesse protegendo o maior tesouro de sua vida. Quando entrou pela porteira, avistou Daniel conversando com alguns funcionários perto de um dos galpões que havia sido completamente restaurado. Assim que ele a viu chegando, percebeu que havia algo diferente em seu rosto. Despediu-se rapidamente da equipe e caminhou em direção ao carro. Antes mesmo que perguntasse o que havia acontecido, Ana Luísa segurou sua mão e pediu que os dois fossem até a varanda da antiga casa. Ela queria dar aquela notícia no lugar onde tudo havia começado. Os dois caminharam em silêncio. Quando chegaram, sentaram no velho banco de madeira que o pai dela havia construído muitos anos antes. Ana Luísa respirou fundo, entregou o envelope a Daniel e pediu que ele abrisse. Daniel retirou o exame com cuidado e começou a ler. Bastaram alguns segundos para entender o que estava escrito. Ele levantou os olhos lentamente, completamente emocionado. Ana Luísa apenas confirmou com a cabeça, já com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel sorriu, abraçou a esposa com toda a força, e os dois permaneceram ali durante vários minutos, sem conseguir dizer uma palavra. Tudo o que haviam enfrentado parecia fazer sentido naquele instante. Depois de algum tempo, Daniel afastou um pouco o rosto e perguntou se ela estava feliz. Ana Luísa respondeu que nunca imaginou viver um momento como aquele. Contou que, durante muitos anos, acreditou que jamais ouviria aquela notícia. Lembrou de todas as consultas, dos exames, das esperanças que terminavam em frustração e das palavras cruéis que ouviu de Marcelo no dia em que ele foi embora. Daniel segurou seu rosto com carinho e disse que nenhuma daquelas palavras tinha o poder de definir quem ela era ou o que o futuro reservava para os dois. Nos dias seguintes, a notícia da gravidez foi compartilhada apenas com as pessoas mais próximas. O advogado que acompanhou toda a batalha pela herança foi um dos primeiros a receber a novidade. Ele sorriu emocionado ao dizer que conheceu Ana Luísa no pior momento de sua vida e agora tinha o privilégio de vê-la vivendo o melhor deles. Os funcionários da fazenda também comemoraram. Muitos acompanharam cada etapa daquela transformação, desde a chegada dela à propriedade abandonada até a recuperação de todas as terras. Enquanto isso, os processos criminais chegaram ao fim. Depois de meses de investigações, perícias e audiências, Cláudio foi condenado pelos crimes relacionados ao esquema de falsificação de documentos, ocupação ilegal de propriedades e participação na organização que tomou diversas terras de forma fraudulenta. Outros integrantes do grupo também receberam condenações. Marcelo tentou convencer a justiça de que apenas havia cometido um erro ao confiar nas pessoas erradas, mas as provas mostraram que ele participou conscientemente das tentativas de impedir Ana Luísa de recuperar sua herança. As mensagens, os encontros com Cláudio e os depoimentos apresentados durante o processo não deixaram dúvidas. Ele também foi condenado por sua participação nos crimes. Além da pena determinada pela justiça, perdeu praticamente tudo o que havia conquistado depois da separação.
O dinheiro acumulado desapareceu com despesas judiciais, acordos fracassados e negócios que deixaram de existir após a investigação. Algum tempo depois, sentado sozinho em um pequeno apartamento alugado, Marcelo viu pela televisão uma reportagem mostrando os projetos desenvolvidos por Ana Luísa na região. As imagens exibiam as fazendas completamente recuperadas, famílias trabalhando nas novas plantações, crianças sendo atendidas pela equipe médica itinerante e pequenos produtores participando dos cursos financiados pela fundação criada por ela. Em determinado momento da reportagem, apareceu uma imagem de Ana Luísa e Daniel caminhando juntos pela propriedade, enquanto ela já mostrava os primeiros sinais da gravidez. Marcelo permaneceu olhando para a tela sem conseguir mudar de canal. Pela primeira vez, entendeu com clareza que não havia perdido apenas uma fortuna. Perdeu a mulher que esteve ao seu lado durante os anos mais difíceis, quando ela passava noites inteiras trabalhando como enfermeira e ainda encontrava forças para cuidar do casamento. Perdeu a oportunidade de construir uma família ao lado de alguém que nunca deixou de acreditar nas pessoas. E, acima de tudo, perdeu a chance de viver uma vida que poderia ter sido feliz se a ganância não tivesse falado mais alto. Meses depois, a antiga fazenda já era completamente diferente daquela casa silenciosa encontrada por Ana Luísa quando voltou ao interior. Os jardins estavam novamente cheios de flores. As cercas haviam sido reconstruídas. As plantações ocupavam áreas que antes estavam abandonadas. A unidade de saúde criada por ela atendia regularmente diversas comunidades rurais, enquanto a fundação também oferecia apoio técnico e financeiro para pequenos produtores que desejavam crescer sem abandonar suas terras. Em uma manhã tranquila, pouco antes do nascimento do bebê, Ana Luísa entrou sozinha no antigo escritório do pai. Abriu a gaveta, retirou o diário e sentou na mesma cadeira onde havia descoberto toda a verdade tantos meses antes. Começou a reler as últimas páginas escritas por ele. Cada palavra parecia ter um significado ainda maior agora. Quando chegou ao trecho em que o pai dizia confiar que ela encontraria forças para proteger tudo o que pertencera à família, as lágrimas voltaram aos seus olhos. Ela fechou o diário com cuidado, passou a mão sobre a capa de couro e olhou pela janela. Do lado de fora, Daniel conversava com funcionários enquanto organizava os últimos detalhes de uma nova área que seria destinada aos projetos da fundação. Crianças corriam pelo gramado perto da varanda, filhos de trabalhadores que agora tinham emprego, estabilidade e esperança de um futuro melhor. Ana Luísa colocou a mão sobre a barriga e sorriu. Naquele instante, compreendeu que a maior herança deixada pelo pai nunca foi o dinheiro escondido nas terras, nem os milhões recuperados na justiça. O verdadeiro legado estava na coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido, na honestidade que atravessou gerações, na força para defender o que era certo e na oportunidade de transformar a vida de tantas pessoas. O lugar que um dia foi motivo de deboche se tornou o símbolo de uma nova história. A fazenda voltou a ser um lar. O diário cumpriu sua missão. A memória do pai permaneceu viva em cada decisão tomada por Ana Luísa. E o futuro que ela acreditava ter perdido no dia do divórcio agora crescia dentro dela, pronto para começar uma nova geração cercada de amor, respeito e esperança.